Opa, beleza? Hoje vamos desdobrando mais já a nossa história. Dá início com alguns fantasmas inofensivos aparecendo para algumas pessoas. Só que, com o passar do tempo, os fantasmas começaram a ter um tipo de surto. Eles começaram a aparecer mais para os humanos. E devido a várias aparições de fantasmas no mundo, eles começaram a atacar os humanos. Eles passaram a matar os humanos por pura diversão. Só que enquanto a população humana diminuía a um ponto de não conseguir mais sobreviver coisa algumas, no meio dessa brincadeira apareceram os mestres dos fantasmas. Eles são um tipo de pessoas que podem controlar fantasmas para estar lutando contra outros fantasmas malignos. Só que para um mestre de fantasma controlar um fantasma é através de algum item especial. Isto para ele era chamado de toque dos fantasmas. Depois que aparecem esses bichos, várias pessoas entraram para estar tentando se tornar um domador de fantasma. Só que para poder passar, terão uma dificuldade. Eles terão que ser escolhidos para ser qualificado para estar entrando na academia e ainda ser capaz de se tornar os mestres dos fantasmas. No entanto, enquanto falava sobre isso, no outra academia já podemos ver alguns moleques. Eles falavam sobre quão nervosos estavam, pois esses aqui mesmo estariam invocando seus novos fantasmas. Eles teriam um fantasma de companheiro. Se uma pessoa falhar, ela será rebaixada a ser um produtor de criança na cidade, até o moleque completar os 30 anos e ter 10 filhinhos. Só que um dos moleques controlar que um dos piores resultados acaba levando a morte, não de outras pessoas, em sim pelo seu próprio fantasma. Lin Feng, este é o nosso protagonista. Na sua frente, ele pensa que agora será a sua vez de estar mudando sua vida, pois há 10 anos atrás, seus pais abandonaram ele. Tudo porque ele escolheu um toque de fantasma um pouquinho fraco. Eles achavam que nosso protagonista não despertaria o seu poder no futuro. Depois que seus pais foram comprar cigarro, os moleques da escola começaram a zoar o nosso protagonista, devido a ele ter um toque de fantasma bastante fraco. Só que um desses chamou o nosso protagonista de lixo, mas nosso Feng não iria deixar isso barato. Ele lasca um soco em seu colega. No entanto, nosso protagonista tem o objetivo de ficar mais forte, para que nosso meninão não possa mais ser intimidado por aqueles moleques. Porém, no entanto, já aparece ali então o seu mentor. Este pede para que os moleques tirassem então seus toques. Após isso, ele pede para que invocasse os espíritos seus, mas Feng acaba não acreditando que seu toque de fita poderia estar invocando algum tipo de fantasma. Depois de esperar um pouco de tempo, um dos toques dos moleques lá acaba despertando, saindo um pouco de ketchup de alguns. De outro lado já vemos o toque desta garota. Ela fica sob pressão ao ver uma aura de fantasma. Só que toque de fantasma que reage significa que seus companheiros estão despertados. E devido a ter desesperado aqui nessa brincadeira, o seu toque do fantasma acaba não meio que ativando, já que aqueles não conseguiram despertar seu toque, devia estar se retirando deste lugar. Só que enquanto falava isso, um dos moleques pedia para que ele pudesse fechar a boca, pois ele não obedeceria uma palavra de alguém que não era humano. Mas Feng sabe que o examinador é apenas um boneco feito de papel, controlado por um dos mestres fantasma de algum lugar. Nosso meninão não está nem aí para o que o moleque vai passar por agora a pouco. Ele está mais preocupado sobre seu toque. Ele não estava conseguindo despertar. Enquanto não conseguia despertar seu fantasma, um dos moleques do fundo aparece e começa a zombar de nosso meninão. Ele começava a zoar ele, pois o moleque que os pais foram comprar cigarro não conseguiria estar despertando coisa alguma. No entanto, enquanto ele zoava o nosso protagonista, o examinador aparece de fundo. Em seguida, ele acaba utilizando seus poderes. Só que esse poder foi o suficiente para deitar esse moleque no chão, deixando o nosso protagonista neste momento bastante surpreso com isso. O examinador afirma que as palavras de alguns malucos que queiram se passar de valentões, que não motiva não invocar os seus companheiros fantasmas, não pode comparar aqueles que têm o seu fantasma. Ele diz que os que falharam então poderiam estar saindo. Nosso protagonista, para baixo, pensa que agora tudo piorou. Os moleques atrás começam a zombar de nosso protagonista. Só que ao sair, ele acaba escutando o mentor dizendo algo às crianças, que eles deviam estar mordendo seus dedos para que possa estar saindo um pouquinho de ketchup. Com aquilo, eles poderiam estar invocando o seu fantasma. Mas mesmo assim, ele fica desapontado, enquanto eu ficava olhando para o seu token de fantasma. Mas já lá dentro da sala, os moleques acabam invocando os seus companheiros. Mas o companheiro do fantasma daquele cara que mexia com o nosso protagonista acaba sendo um espírito maligno, que logo em seguida, aquele espírito maligno começa a atacar todo mundo que estavam lá dentro. Só que isso ao acontecer, todos os moleques que estavam nesse lugar acabam correndo. Nosso protagonista de fundo só fica lá, observando aquilo atacando todo mundo. Só que o nosso protagonista olha para o examinador e ele percebe que o cara estava numa boa. Ele percebe que o examinador estava utilizando esse acontecimento de agora a pouco ao seu favor para estar testando os moleques ali. Só que o moleque que odeia o nosso protagonista resolve sair da sala.
No entanto, ele vai na direção certa, onde que nosso protagonista estava. Ao ver nosso protagonista, aquilo ataca ele. Mas neste momento, Fang acaba despertando seu companheiro. Seu companheiro acaba se manifestando aqui. Ela, na real, é uma linda garota. Ao ver a garota branca de vestido, Fang se pergunta se ela era literalmente a sua companheira. Só que em seguida, uma notificação aparece. Ele acabou de invocar um espírito fantasma, obtendo um XP. Isto é uma pílula espiritual fantasma. Em seguida, o sistema pergunta se ele queria estar utilizando aquela pílula que ele ganhou no fantasma. Nosso prota não pensa, ele utiliza. Depois que ele concorda, sua companheira acaba meio que evoluindo para o rank E. Logo após upar, nosso protagonista percebe que não só sua companheira estava evoluindo, como também seu corpo ficou mais forte. O sistema diz que quando mais evolui seu pet, o hospedeiro também fica mais forte. Em seguida, ele recebe a missão do sistema, dando a ele uma opção de estar renomeando o nome de sua fantasma. Em sua mente não via nome algum, mas ele acaba lembrando de uma coisa de sua infância. Então assim, ele decide chamá-la de Tonga. Enquanto aquele valentão se pagava de machão, o examinador aparece e diz a outros moleques para que ele pudesse ficar para trás, pois o espírito maligno dele era rank D, e além do mais aquilo estava no modo Berserker. Ouvindo isso, nosso protagonista pensa que Tong não poderia estar enfrentando um bicho de rank D, era perigoso para ela. Então assim ele mesmo acaba catando uma cadeira em algum lugar. Em seguida ele tenta atacar essa cadeira no valentão. Ele também utiliza seu tempo de reação. Com isso ele consegue estar batendo nesse bicho rank D, mas isso só acaba destruindo a sua cadeira. Quando o espírito maligno balança sua adaga em sua direção, nosso protagonista acaba não conseguindo desviar desse ataque daquele bicho, mas Tori entra no meio do ataque e ali acaba salvando o nosso protagonista. E de repente ela muda sua forma para um outro modo maligno. Seus olhos se tornam algo vermelho. Ela aqui facilmente acaba quebrando essa adaga. Com só alguns golpes e um soco só, ela acaba mandando aquele bicho para trás, expulsando seu espírito maligno do corpo daquele valentão. O sistema acaba dizendo ao nosso protagonista que a sua primeira batalha aqui acabou meio que sendo completa. Em seguida ele acaba obtendo algumas pílulas de espírito fantasma. E assim como os outros, o sistema diz a ele que como Toga utilizou seus poderes máximos para estar lutando contra aquele bichinho, ela voltará ao Tolkien para estar descansando. Enquanto isso, todo admirava o nosso protagonista. Foi ver o que acabou de acontecer aqui. Após então todos elogiar o nosso protagonista, vem o examinador chegando perto dele. Em seguida, aquilo começa a dizer algumas coisas ao nosso protagonista. Esse começa a dizer ao nosso protagonista que ele tem talento e era corajoso. Agora que tudo finalizou, ele pede para que os novatos aprendizes dos mestres dos fantasmas se reunissem na cidade, no canto aí, para que pudesse estar se encontrando. Só que no entanto, o examinador está bastante curioso sobre o nosso protagonista, já que o seu primeiro summon era na real um rank E, e além do mais ele possui uma habilidade do seu rank. Ao mesmo tempo, Fang está determinada a nutrir Toga, para que nosso menino no futuro possa se tornar o mestre de fantasma mais forte desse mundo. Mas em algum lugar da cidade, podemos ver o nosso protagonista. Neste momento ele estava segurando seu toque em sua mão. Em seguida ele acaba chamando o nome dela. Enquanto chamava por seu nome, ela acaba aparecendo na sua frente. Só que por ela ter aparecido aqui agora, o lugar onde que eles estão, acabou meio que ficando um pouco mais frio, pois a presença dela diminuiu a temperatura. Mas já logo após a sua aparição, ele acaba dando alguns elogios para ela, mas ela não responde. Ele se pergunta se precisa estar aumentando seu nível para que ela possa estar ganhando consciência. Só que de repente, a tela desse sistema aparece e diz ao nosso protagonista que ele estará ganhando algumas experiências. O motivo principal é que nosso protagonista neste momento está conversando com ela. Ele começa a refletir que o modo maligno de Toga é um pouco único, já que nem todos os rank E têm um feitiço fantasma como a Togi. Após o XB atingir seu nível máximo, ele completa utilizando a pílula do espírito de fantasma para estar aumentando o nível dela. Mas muda a ideia, pensando que deveria estar evitando a atenção um pouco desejada. Só que depois de descobrir todas as maneiras de quais ele pode estar obtendo XP para estar aumentando ao seu favor de Tang, ele acaba descansando durante essa noite, enquanto Toga encara o nosso protagonista, deixando ele um pouco desconfortável. Já no dia seguinte, os aprendizes começam a conversar sobre Lin Feng e como foi impressionante a sua luta contra aquele valentão possuído por aquele bichinho lá, fazendo que alguns fiquem determinados em recrutá-lo para a sua equipe. Mas logo em seguida eles acabam entrando dentro de um ônibus e
e descobre que há um espírito do fantasma lá dentro. Como Tang não sentiu a ameaça desses espíritos entrando neste lugar, Fang deduziu que esses fantasmas não eram uma ameaça. Os outros começam a perceber que não devia estar com medo dos fantasmas ao seu lado, pois os fantasmas perto de si não têm um tipo de aura maligna. Assim ele segue em viagem. Após um bom tempo, ele finaliza isso. Ele chega num portão. Após ser motorista mostrar algum documento, eles acabam entrando dentro de um túnel. Um momento depois, nosso protagonista e os outros acabam se vendo para um dos muros mais reconhecidos desse mundo. Isso era literalmente uma camada, espessura de ouro. Ouro impede que fantasmas passem pelo muro da cidade. E ouro serve para estar tipo fazendo bloqueio para que os humanos possam estar atacando os fantasmas. E finalmente eles chegam na cidade chamada Leon. Só que ali os caras começam a perceber que neste lugar há um tipo de fantasma e pessoas de meia idade trabalhando neste lugar. Fang explica que as pessoas acima dos 40 anos, aqueles não têm mais basicamente valor produtivo. E eles são os únicos autorizados a fazer um trabalho físico. Lá, o seu examinador chega, afirma que os aprendizes receberão 3 meses de experiência em seus espíritos para estar domando aquilo por completo. Então, para estar começando, eles já estarão recebendo um mapa e um rastreador antes de encontrar uma área onde que eles poderiam estar ficando. E todas essas casas nessa área eram comuns. Os nobres e mansões têm um tipo de fantasma dentro delas para que eles possam reivindicar o residente que vive lá dentro. De acordo com o examinador, quanto maior a casa, mais forte é o espírito que está lá dentro. Enquanto ficava pensando aonde que estaria indo, uma garota chama por nosso protagonista, convidando eles para estar entrando lá e ficando lá juntos. Mas ele recusa, dizendo que queria uma casa só para si. A garota, logo após ser rejeitada por nosso protagonista, ela vê que o mundo não girou e se capotou para ela. Fang segue direto para a área de sua missão, onde sente uma forte aura de fantasma por perto. Ele pergunta a um homem de meia idade se poderia estar se aproximando para estar entrando e fazer sua missão. Mas esse cara acaba dando uns conselhos ao nosso protagonista. Ele diz a ele que poderia estar entrando em outra residência, menos essa. Pois nos últimos 10 anos, ninguém teve a ideia de querer estar se mudando para essa casa aqui. Embora muitos tenham tentado, todos estavam conseguindo falhar. E eles perceberam que não conseguiram estar entrando ali dentro. De acordo com o homem, todas as mansões têm um espírito maligno de classificações Rank C, que até mestres fantasma oficial tiveram dificuldade de estar derrotando algum desses bichos sozinho. Caso nosso prota queira estar tentando a sorte, ele terá um risco grande em deixar que seu fantasma morra lá dentro. Se caso ele perca seu fantasma, nosso protagonista seria só apenas um cara que estaria na cidade reproduzindo moleques. Vendo que ele tem um ponto, Fang então decide estar usando seu espírito para expulsar o outro que estava neste lugar, para que ele possa viver ali. Assim, então, ao entrar naquela mansão, mesmo ignorando os avisos daquele velho, ele simplesmente entra, pois ele pensa que a Tong, de classificação Rank D, era o suficiente para estar lutando contra aquilo. Só que enquanto ficava pensando se o seu bicho seria capaz de derrotar o outro desse, nosso protagonista avista um dos fantasmas neste lugar. Tentando seguir ele acaba percebendo que aquilo desapareceu. No entanto, ele acaba escutando um barulho de cortes. Para isso, nosso protagonista vai até a cozinha, só que lá ele não consegue ver nada. Porém, de repente, ele é atacado por trás, mas Tong consegue estar protegendo o nosso protagonista. Ele, mas ela, acaba escapando deste lugar. Só que, do nada, nosso protagonista percebe mais presença de fantasma vestido de uniforme de cozinheiro neste lugar. Ele fica confuso com essa quantidade enorme de fantasma dentro de uma residência só. Aquilo tudo então ataca o nosso protagonista, mas por causa de sua velocidade aprimorada antes, ele consegue estar escapando daquilo. Escapando, o nosso protagonista percebe que aqueles bichos só aparecem quando ele está dentro da cozinha. Nesse momento, nosso protagonista percebe que esses fantasmas de pano não era verdadeiro. Então neste momento, nosso protagonista terá que estar encontrando o espírito principal, onde que nosso protagonista poderá estar finalizando a sua missão. Só que nosso protagonista estava preocupado com a Tog, pois ele poderia estar pensando que ela estaria em perigo. Para isso, ele corre na sua direção. Logo em seguida, nosso protagonista encontra ela cercado de outros fantasmas. Mas enquanto olhava para aqueles fantasmas, ele percebe que um deles era um pouco diferente. E já nesse momento ele percebe que esse fantasma seja o espírito real de todos esses outros, e que ele seria capaz de se movimentar livremente neste lugar. Para isso então, nosso protagonista acaba pegando a sua adaga e lascando nesse trem. Porém seu dano foi fraco demais, e aquilo não afetou nem sequer 1% do dano daquilo. Mas assim, nosso protagonista escapa daquele fantasma que ele tentou a sorte. No entanto, ele percebe que Toga está literalmente cercado novamente por outro grupo de fantasmas. Então assim, nosso protagonista atrai a atenção daqueles fantasmas que estavam num canto só. Logo após atrair a sua atenção, nosso protagonista dá a chance de estar utilizando seu toque de fantasma. Após isso, Fang sai e todos os fantasmas caem no chão, como se fosse peça de roupa. Quando o primeiro fantasma volta à vida,
Fang pula sobre um corrimão de madeira, que logo em seguida pousa por baixo de alguma coisa. Por ter parado em cima disto, isso acaba quebrando. Ao cair, minutos depois, podemos ver ele abrindo os olhos. Ele vê que Tong está parado já na sua frente, protegendo o nosso protagonista, pois na frente dele já havia lá aquele espírito de rank C. O oponente que nosso protagonista terá que estar lutando era basicamente um monstro, devorava a alma. E no momento, além do mais, nosso protagonista não estava conseguindo se movimentar, só que aquilo acaba devorando outras coisas, se tornando mais forte. Logo após isso, ele ataca o nosso protagonista com seus tentáculos, mas Toga facilmente consegue estar desviando daquilo tudo. Em seguida, ela agarra em um dos seus tentáculos, jogando aquilo para o lado. Logo após isso, nosso protagonista ataca ele, cortando um de seus membros para proteger a nossa Toga. Mas agora, ele é pego por uma daquelas coisas e acaba sendo arrastado para dentro do corpo maligno. Ele sente que está gradualmente perdendo as forças. Enquanto isso, o examinador acaba conversando com um homem de meia idade, com quem o nosso protagonista estava conversando anteriormente. Esse diz que há 10 minutos antes, um cara quis tentar a sorte em entrar dentro daquela coisa. Enquanto isso, nosso protagonista foi engolido por completo por aquele espírito, fazendo que Tang se transforme em um tipo de espírito maligno. Ela alcança o nosso protagonista. Após alcançar o moleque, ela acaba abraçando o nosso prota. Só que antes que o poder possa estar se reunindo entre eles, o examinador acaba aparecendo no portão e ele fica preocupado com o moleque, mas assim que ele desce, ele acaba percebendo uma explosão acontecendo. Quando a poeira abaixa, ele fica bastante surpreso ao ver que o monstro de rank C foi facilmente derrotado por nosso protagonista. Logo após isso, a nossa Tong acaba voltando ao toque de nosso prota. Logo após isso, o sistema aparece dizendo que o nosso protagonista venceu essa luta e sua companheira acabou meio que ganhando um novo potencial. Ela se tornou muito mais forte do que era. Enquanto isso, nosso protagonista estava aliviado por ter sobrevivido a essa brincadeira. O examinador logo em seguida acaba desaparecendo em silêncio no meio dessa coisa. Já em nenhum outro lugar, aquela que controlava os bonecos feito papel estava sem acreditar com o que acabou de ver. Essa é literalmente o líder da guilda dos mestres dos fantasmas. Ela percebe também que o nosso protagonista possui um fantasma que era literalmente muito único, diferente do que os outros. O fantasma tem dois modos, onde que o segundo modo aumenta o tamanho de poder enquanto luta. A força é algo que ela nunca tinha visto na vida. O mordomo ao seu lado comenta que o garoto tem a sorte de ter uma companheira como aquela ao seu lado. Só que esta percebe que nosso protagonista não só é sortudo, como também tem uma construção de um corpo físico, pois normalmente crianças nascidas como ele eram enviadas para um tipo de lugar onde que seriam nutridos. O mesmo ao seu lado começa a se perguntar se o moleque foi esquecido, de acordo com a história, durante o início da Era Kaori, pois lá pessoas que possuem um físico natural bom poderiam se tornar mestres de fantasma fácil. E além do mais, eles são um tipo de pessoas que são muito talentosas. Eles podem conter muito mais do que um espírito ao mesmo tempo. No entanto, eles não viviam por muito tempo, pois morriam nas mãos dos fantasmas mais fortes, ou basicamente eram devorados. Ou além do mais, eles poderiam se tornar um fantasma como os outros. Só que 100 anos depois de sofrer um pouquinho, eles conseguiram encontrar uma maneira de treinar com segurança para conseguir se tornar o domador de fantasma mais forte. Enquanto o grupo comentava sobre o nosso protagonista, no outro lugar aqui já podemos ver o nosso protagonista sendo parabenizado pelo aquele homem de meia idade, por nosso protagonista entrar naquela mansão e conseguir sair vivo daquilo. Ele fica até impressionado com o moleque e com sua força. Esse, por ter dado uma coragem boa, ele acaba entregando ao nosso protagonista uma chave. Já que o moleque agora conseguiu a chave do velho, ele simplesmente vai até um certo lugar. Neste lugar, ele estaria conseguindo conquistar a sua própria casa. No entanto, ao chegar lá, alguns moleques começam já a ter inveja de nosso protagonista. Só que por ter ganhado aquela chave daquele velhinho, ele conseguiu conquistar uma casa de alta qualidade. Outros teve pena de nosso protagonista por ele ter possivelmente perdido um fantasma seu, por ter lutado contra um fantasma forte na área nova. Só que dessa vez ele acaba chegando ali. Vem, mostra em seguida a chave para esse cara e mostra que ele conseguiu estar completando a sua missão. Outros que estavam zoando nosso protagonista agora há pouco começam a ficar de boca aberta ao ver que nosso protagonista conseguiu a mansão mais forte. Ele se registra com seu nome. Em seguida, nosso protagonista recebe um dispositivo que serve como um seu toque. E além do mais, ele recebe 10.000 pontos de crédito como taxa de vida para um próximo mês. Já para os outros moleques, eles terão que conquistar aqueles pontos por conta própria, fazendo as suas missões. Logo após então nosso protagonista conquistar a mansão, as garotas chegam no moleque. Esta já chega querendo ficar com ele. Já que então se iria deixar ficar com ele, ela queria ficar com sua mansão. Mas a sua amiga ao seu lado acaba dizendo a ela que ele nem sequer ligou para sua existência. E o nosso protagonista só simplesmente fugiu deste lugar. Bang em seguida acaba convocando o Toque. Ele acaba elogiando por sua força de agora a pouco. Logo em seguida, ele acaba dando uns carinhos nela.
Só que agora ele conseguiu bastante grana e devido a isso eles poderiam estar comprando algumas coisas. Falando isso para ela, ela concorda. Nosso prota fica feliz ao ver que ela agora conseguiu ganhar uma consciência. Já na cidade, Fang e Toga saem dentro de um busão. Em seguida ele vai na direção de uma loja. Porém lá dentro, nosso protagonista tem o objetivo de gastar apenas 1000 pontos de crédito. Ele tentava economizar uma graninha neste lugar. No entanto, ao entrar, ele percebe que os preços dos negócios eram altos demais. Mas essa pessoa explica a ele que algumas coisas estão ficando caras por escassez mesmo. E devido a isso, algumas coisas começaram a aumentar o preço. Devido a estar caro demais, nosso protagonista decide cancelar suas compras. Porém, ele vai embora comprando algumas coisas. Ali, após pegar o que queria, ele vai até um certo lugar, onde que ele possa estar pagando. Só que passando por alguma área de comida, a nossa fantasma decide comprar algumas. No entanto, ela não poderia estar comendo aquilo. Já que não podia, ela queria então comprar algumas armas e roupas. Então Fang acaba comprando aquilo para que pelo menos ele possa fazer ela ficar um pouco feliz. No entanto, o sistema pede para que nosso protagonista dividisse um pouco de pontos para poder expandir seu inventário. Mais tarde, eles ficam com menos de 1000 pontos de crédito. Embora que ele tenha arrependido de gastar um pouco, ele está feliz, pois Tonga ficou feliz com a compra que nosso meninão fez a ela agora há pouco. Mas já dentro de sua casa, nosso protagonista acaba abrindo sua tela de sistema. Aqui ele tenta encontrar alguma missão que ele possa estar começando a fazer para ganhar alguns pontos de crédito. Após decidir pular algumas missões de rank E e F, ele acaba escolhendo uma missão de rank C. Esta era eliminar um fantasma da água. Só que aqui, nosso protagonista acaba finalizando a sua própria missão que ele acabou de ganhar do sistema. Após ganhar isso, no outro dia, podemos ver o nosso protagonista aqui. Ele chegou em um certo canto. No entanto, ao chegar nesse canto que ele acabou de chegar, ele acaba percebendo que não tem muitas pessoas por perto. Mas ele acaba encontrando uma pessoa na área do museu. Esse cara acaba dizendo ao nosso protagonista onde que ele poderia estar encontrando a caverna, onde que estava a comida, onde que eles estavam guardando. Quando ele sai daquele lugar, os caras que estavam por ali acabam duvidando que nosso protagonista seria capaz de resolver o problema que eles não estavam conseguindo resolver. Enquanto isso, depois de um bom tempo, podemos ver o nosso protagonista finalmente chegando em um lugar. Aqui ele encontra a caverna. Duas pessoas logo em seguida acabam cumprimentando o nosso protagonista. Em seguida, um cara aparece e começa a explicar ao nosso protagonista que ele não estará conseguindo passar por aquela caverna facilmente, pois ela é um pouco apertada. E além do mais, poderia estar tendo fantasma ao lado, mas eles poderiam estar pintando a caverna com ouro para poder pelo menos se defender um pouco. Já dentro da caverna, duas pessoas acabam mostrando ao redor o lugar onde que ele poderia estar passando. No entanto, esse pensa que alguns fantasmas no momento não estavam atacando ninguém. No entanto, uma quantidade enorme de comida acabou meio que sendo roubada por alguma coisa. Só que da última vez apareceu um dos mestres fantasma aqui. Ele queria verificar algumas paradas. No entanto, aquele mesmo acabou desaparecendo e nunca mais apareceu ali. Só que o nosso prota nem sequer continua escutando a história. Ele apenas invoca a Toga, fazendo que os bichos levassem um pequeno susto ao ver a nossa fantasminha. No entanto, ela acaba dizendo onde que nosso protagonista estaria indo para encontrar o fantasma faminto. Ela muda para o modo maligno, que logo após isso, um terceiro olho aparece na sua testa. Esta é literalmente a nova habilidade que Fang acabou de despertar nela. Mas Tong simplesmente ignora tudo que estava rolando. Ela começa a olhar então para a estrada, mas um começa a se perguntar o que estava rolando, só que ela do nada resolve apontar para um guarda, que ficou em choque. Mas esse, logo em seguida, começou a tremer todo. Ali, nosso protagonista percebeu que o fantasma da fome estava escondido no bolso esse tempo todo deste cara. Já esse guarda então acabou meio que sendo possuído pelo fantasma da fome. Nossa fantasma simplesmente não quis moscar ela acha um soco na cara do bicho. No entanto, aquilo corre na direção de nosso prota para tentar dar um fim nele. Mas Toga agarra pelo pescoço. Logo depois, ela coloca a mão dentro de sua boca. Ela então tira o espírito do corpo do guarda. Após retirar aquele espírito, esse começou a correr na direção de um outro guarda. Eles se encontrar num lugar escuro. Nosso protagonista começou a perceber que estava no território do fantasma. Esse lugar aqui é um espaço criado especificamente para o fantasma. Pode controlar tudo que está ali, pois uma vez entrando ali, nunca mais será capaz de estar saindo. A visão dos outros caras lá fora acaba meio que vendo o cara sendo devorado por um dos fantasmas. Nosso protagonista tentou salvá-lo, mas o fantasma começou a comer sua perna também. Para isso, nosso menino saca sua peixeira. Ele tenta a sorte em salvar si próprio, mas já o fantasma já estava perto para estar devorando a sua outra perna. Só que de repente, Toga aparece ao seu lado
ela agarra em sua mão. Ela então resgata o nosso protagonista no meio dessa situação. O sistema logo em seguida acaba aparecendo para o nosso protagonista. Neste momento ele acaba ganhando uma recompensa, mas essa recompensa dessa vez que ele ganhou foi uma habilidade chamada Talent Devil. Assim, Toga voltou à sua primeira forma. Nosso protagonista começa então a elogiar ela, mas logo depois de um bom tempo, nosso protagonista volta até um certo lugar lá. Eles começam a zoar o nosso prota. Um dos motivos é que esses caras achavam o nosso meninão um pouco covarde demais, e ele tinha fugido com o rabo entre as pernas para um lugar mais seguro. Mas eles ficam surpresos com o nosso protagonista, pois ele não tinha fugido coisa alguma. Ele tinha na real matado o espírito maligno. Um dos outros caras aí aparece e diz que a eliminação de nosso protagonista era verdadeira. Já então que ele não percebeu esse erro de nosso protagonista, ele dará então ao nosso protagonista alguns pontos de crédito como forma de desculpa. Após um bom tempo, nosso protagonista recebe os pontos que aquele cara dizia que entregar ao nosso meninão. Mas ali após receber os pontos, o sistema aparece dizendo que nosso protagonista tem uma missão única. Sua missão era simples: transformar seu espírito em um rank S. Nosso prota também pensa que ele deve deixar o seu fantasma mais forte, pois um monstro de rank C, eles tiveram um pouco de dificuldades para poder peitar. Para poder então upar sua fantasma, nosso protagonista levará uns 3 dias. No entanto, nosso protagonista terá que estar pegando algumas missões de rank D. No entanto, suas missões de rank D acabaram sendo roubadas por outro grupo de pessoas. Já assim então, ele acaba entrando em um grupo, onde que lá ele acaba meio que lidando facilmente com esses bichos. Nosso protagonista Toga facilmente derrota os fantasmas de rank B. E ali, ele acaba aumentando seu nível dela. Logo em seguida, ele acaba ganhando os créditos por estar fazendo aquele upgrade. Logo após alcançar o rank S, nosso protagonista obteve o território do fantasma, e o corpo da nossa fantasma acabou fortalecendo 2 vezes mais do que era antes. Mas já em uma montanha deserta, aleatória, podemos ver uns mestres de fantasma em um território de fantasma no meio da montanha. No entanto, ambos possuem um nível rank B. Eles tiveram a ideia de estar entrando em território onde que havia um outro espírito, para tentar a sorte. Eles em seguida acabam começando a procurar pelo tesouro do chefe, mas eles não conseguiram encontrar coisa alguma. Eles entraram em um tipo de sala e eles ficaram assustados depois de ver algo, mas para o seu alívio era apenas um vestido com um tom avermelhado. O grupo do líder aqui acabou indo verificar o que era isso, e esse começou a perceber que essa coisa era um pouco estranha demais. Um dos membros acabou meio que falando que isso basicamente era algo que somente fantasma poderia estar fazendo. Enquanto eles estavam ali pensando o que estaria fazendo, um deles pensa em estar saindo. Já no entanto, ao pensar em sair, um dos grupos lá acaba gritando. Esse acaba gritando e dizendo aos outros que o fantasma que eles procuravam estava por ali. Um tenta utilizar o fantasma seu para localizar o outro. No entanto, eles perceberam que entrou em um território raro. Este é um território onde que o fantasma consegue esconder sua presença. E eles perceberam que foi um erro entrar nesse território. Tentando sair, eles acabou sendo presos dentro desse território, não podendo mais fugir. Ali após trancar todos, esse bicho aparece e faz o estrago final. No outro dia, outros mestres apareceram para ver o que estava acontecendo. A líder diz que eles seguiram por meio mês e finalmente apareceu. E eles começaram a perceber que esse bicho é especializado em estar se escondendo, e ele sabe que já está procurando por algo que já viu todo o caminho da cidade até aqui. Para isso então ela utiliza sua habilidade. Agora aí em sua frente surgem 3 pessoas de papel. Aqui ela então ordena que os outros membros de sua equipe continuassem a perseguindo também. Ela diz também que nenhuma das pessoas pudesse estar saindo da cidade e ficasse no seu canto lá. Então assim no dia seguinte, nossa protagonista começou a perceber que as missões mais classificadas com um nível maior estavam sumindo. Ele se perguntou o que aconteceu com todas essas missões. E não só com as missões, e também com os mestres espíritos. Mas não foram só esses espíritos, pois um lá acabou se movimentando. Este utilizou o seu cabelo para prender o nosso protagonista. Agora preso, ele terá que fazer algo para escapar. Mas essa nós teremos que deixar para estar descobrindo em uma próxima parte. Para nós ter aquela parte 2 base, vamos deixar uma meta de like. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 3.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então nos vemos por aí, né?